Vamos tentar a conexão por aqui. Arthur, tá me ouvindo? Bom dia! Ah, bom dia, Ah, conseguimos, Arthur. agora deu certo. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo Agora bom, tá, doutora? agora vai. Tudo bem, Agora vai dar Arthur? Como é que certo. você está? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Eu acredito que deve ter sido o Instagram da gente que estava com um problema, não sei, porque realmente não estava aparecendo a senhora. Tudo bem, sem Mas problema. aí a gente faz por aqui mesmo, né? E vai dar certo. Bom, meu Vai nome é sim. Arthur. Também fica transmitindo lá no outro canal, então não tem problema nenhum, né? Os dois públicos É, assistem. isso mesmo. Ambas, o pessoal de ambos os Instagrams vão estar tendo acesso sem problema nenhum. Isso, Bom, meu nome é exatamente. Arthur, eu sou discente de enfermagem e integrante da Liga Acadêmica Lato Fisiopatologia. Certo. E foi uma honra, né, estar participando dessa live com a senhora. É de extrema importância para estar disseminando informações sobre a pandemia e estamos gratos pela senhora ter aceito nosso convite, estar participando dessa live. Eu que agradeço o convite, né, de vocês, agradeço muito a lembrança que vocês tiveram. O convite partiu de Jorge, né? Conheço o Jorge há um bom tempo, que é professor de vocês também. E vamos tentar trazer um pouco de conhecimento aí atual, né, nesse tempo de tanta desinformação e fake news. Vamos tentar consolidar um pouco mais os conhecimentos aqui, tanto a nível popular quanto a nível acadêmico também, porque eu sei que tem muita gente das graduações, né, do curso de vocês, que também estão assistindo. Vamos tentar contribuir de alguma forma aqui. Isso mesmo. Bom, então, essa é uma conversa, né, sobre os principais aspectos da pandemia. E é a doutora Viviane, que é bióloga, mestre e doutora em medicina tropical, atua como professora de microbiologia da UFRPE. Então, de fato, é uma honra. E realmente vai ser um debate, é uma conversa. Temos algumas perguntas para serem feitas e a gente vai debatendo da melhor forma possível, tá certo? E para Deixo você, iniciar, eu deixo você à pode falar. vontade também para perguntar, para complementar, para tirar dúvidas, pode ficar à vontade também. Certo, obrigado. Para a gente iniciar nosso debate, vamos falar um pouquinho desse tema tão importante, né? Que de fato é uma pandemia, está em quase todos os países, com grandes índices de pessoas infectadas, de pessoas que vieram a óbito. Temos também grande quantidade de pessoas que conseguiram ser curadas, né? Mas, de fato, o que é o Covid-19? Certo. O Covid-19 é a doença provocada pelo coronavírus, certo? E esse coronavírus, atualmente, ele tem sido já chamado cientificamente de síndrome respiratória aguda causada pelo coronavírus 2. Né? Antigamente, a gente estava sempre chamando, novo coronavírus, mas agora essa é a nomenclatura dele, tá certo? Então, esse vírus, ele tem a capacidade de causar uma infecção nos indivíduos. E essa infecção ela pode tanto ir do nível assintomático quanto causar síndrome respiratórias agudas e graves, tá certo? Então, tanto esses indivíduos eles podem ser infectados e não apresentar absolutamente nada, tá certo? Quanto essa evolução clínica pode também aumentar. Então, esse indivíduo ele pode apresentar tosse, esse indivíduo ele pode apresentar insuficiência respiratória e esse indivíduo pode sim ir ao óbito. Então, cerca de 80%, né, são dados do Ministério da Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população que é infectada por esse vírus, ela pode desenvolver e ficar assintomática, tá certo? E 20% pode ir para a sintomatologia. Desses 20% que são sintomáticos,
5% eles podem necessitar de cuidado hospitalares, tá certo? E esses cuidados hospitalares é porque esses indivíduos vão à insuficiência respiratória, necessitando de UTIs e necessitando ficar ligados a aparelhos respiratórios. Entendi. De Então, fato, doutora, isso, um, um- isso em seria mais ou relação. menos um... Sim, Certo, pode falar. pode falar. Não, pode falar, continue. Então, isso de uma forma geral seria o que a doença do Covid é, né? Então, é o que a gente sempre vem vendo por aí, está sendo sempre noticiado. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas ainda não estão acreditando no que está acontecendo. Então, a gente está tendo esse Isso. desafio. Por mais que a gente tenha essa informação, informação de qualidade, nós temos muito, principalmente por veículos importantes, mas ainda a população não está levando a sério, né, toda essa característica do Covid. É, realmente, de fato, muita gente não está levando a sério. Principalmente, eu sou do interior e muita gente Sim, do interior não acredita. Tem gente que não, não acredita que isso não. que está acontecendo isso tudo. Não liga para a questão do isolamento social e não se preocupa. Isso é um E, fator preocupante, né? Porque uma pessoa dessa pode estar infectado, assintomático e transmitir para outras pessoas. Esse é o problema. E uma coisa que eu queria perguntar, em relação ao isolamento social, o que a senhora acha? É uma certo, forma eficaz de combater a disseminação? sim. Visto a atual pandemia, que a gente não tem tanta informação, assim, não tem tanto, digamos assim, não tem diagnóstico disponível para todo mundo, a gente não tem uma vacina, a gente não tem medicação. Então, uma das prevenções básicas realmente seria a lavagem das mãos, né? A lavagem adequada das mãos e o distanciamento social ou isolamento. O distanciamento social é isso que está acontecendo da gente estar com as atividades suspensas, trabalhando em casa, certo? O isolamento social seria para aqueles indivíduos que eles estão assintomáticos. E quando eles estão assintomáticos, eles realmente precisam estar em um ambiente isolado. Se não for em uma casa sozinha, mas tentar estar isolado em algum quarto ou em algum tipo de ambiente, tá? Então, assim, é realmente a forma que a gente tem agora para tentar prevenir o máximo possível que esses números aumentem. Então, a gente não tem sistema de saúde que possa abrigar esses 5%. Parece pouco, 5%, né, dessa população. Mas realmente são 5% que necessita de um atendimento médico de qualidade. Não é qualquer profissional que pode fazer, por exemplo, o entubamento daquele paciente. Então, imagine, é um paciente que está com a infecção respiratória, ele vai para a UTI, é um procedimento completamente específico que é feito, inclusive tem que ser feito por um médico experiente, a equipe toda não pode estar no ambiente, o quanto menos gente possível, melhor, tá certo? Então, devido a toda essa dificuldade que a gente tem, o distanciamento social, o isolamento social e a higienização das mãos são as principais fontes de prevenção que a gente tem atualmente, sim, sem dúvidas nenhuma. É importantíssimo, né? Doutora, outro fator importante também, comentado, né? É a questão do... Muita gente permanece em isolamento social, fica em casa, mas, vamos dizer assim, quando chega uma determinada data de recebimento do auxílio emergencial, vai ter que ir... quem não conseguiu fazer abrir conta digital vai ter que ir à agência, e é uma multidão, né, que se encontra nas portas da agência. Isso também é um fator preocupante. Muito, muito. Você comentou que você é do interior e no momento eu estou no interior também, né? E infelizmente eu estou vendo isso por aqui, quando eu preciso sair para atividades essenciais, como fazer feira, eu vejo muito as pessoas na rua, né? Muita aglomeração. E como eu passo também, eu moro próximo a um banco, eu passo a um banco aqui, então eu estou vendo muita aglomeração no banco, mas muita mesmo, tanto dentro desse ambiente quanto fora do ambiente também. Então, as pessoas elas não estão respeitando aquelas medidas preventivas básicas, né, que é o distanciamento de 1 metro no mínimo, de uma pessoa para outra. Exatamente. E, consequentemente, essas pessoas elas também estão usando máscara ou não estão usando máscara ou estão usando da forma equivocada, da forma errada. Então, eu vejo muitas pessoas usando máscara
né, tentando dar um descanso, assim, digamos que para o rosto, para a respiração e colocando a máscara na parte de baixo ou na parte de cima da cabeça. Então, assim, estão Isso fazendo mesmo. procedimentos completamente errados e equivocados e, consequentemente, acabam de ter aquelas medidas preventivas básicas, né, que seria a lavagem das mãos, tá certo? O distanciamento social. Então, a gente precisa saber dosar essas medidas todas, né? É importante a utilização de máscara, sim. É importante, não é à toa que está tendo diversos decretos pedindo para que a população use, mas é importante também a gente saber usar da forma correta, certo? E é importante também a gente nunca esquecer das outras medidas preventivas que a gente deve ter também. Isso mesmo. Realmente, muita É, gente. Pode falar, pode falar. lembrando que as máscaras, né, agora o Ministério da Saúde está recomendando o uso geral das máscaras, né? Antigamente essas máscaras seriam para os sintomáticos, aquelas pessoas que realmente demonstram toda a sintomatologia, né? Estão com tosse, com febre. Mas como essa doença, 80% dessas pessoas podem ser assintomáticas, então, como medida, o Ministério da Saúde e outros países também eles têm recomendado a utilização de máscara para toda a população. Porque essa máscara, o que é que acontece? Inclusive, essas máscaras que eles estão recomendando que a gente possa fazer, máscara caseira, em casa, de tecido, ela vai servir principalmente como uma barreira física. Tá certo? Essas outras máscaras que a gente tem hospitalares, elas realmente têm uma barreira e uma proteção a mais, tá? Então, além da barreira física que ela tem, ela também é permeável para que aquela gotícula ela não passe para outro lado, ela tem uma durabilidade maior, mas essas máscaras caseiras não. Então tem que ter um cuidado também, tem que ter outra atenção na forma que é utilizada, no tempo que está sendo utilizado. Certo, mas essas máscaras caseiras, já que você tocou no assunto da máscara, então eu vou complementar. Essas máscaras caseiras, estão sendo recomendadas, elas têm a sua importância também para a utilização, elas vão servir como uma barreira mecânica para naquele momento que aquele indivíduo espirrar ou tossir, aquelas gotículas de saliva que podem ter o vírus dentro, não fique, não atinja outros objetos ou outras pessoas, tá certo? Então é por isso que a máscara, ela é importante sim, certo? Exatamente. Além dela ser importante, muita gente esquece que deve lavar sempre as mãos. E eu Sim. vejo muita gente que não utiliza a máscara da forma correta. Fica tampando, coloca apenas na parte da boca, esquece de colocar. Boca. Enfim, Isso. é Passar complicado. horas com a máscara, né? Passa a tarde toda, a E máscara já fica úmida, tira do modo errado, que não é para tirar, não é para tocar na região, né, do pano, é para tocar sempre naquela parte na parte que fica realmente o elástico. Tá certo? Eu tô aqui com a minha máscara também, minha máscara caseira, né? Necessária, então eu tô aqui com ela também. isso mesmo. E já que a gente falou em máscara, tá rolando muita fake news em relação às máscaras que estão vindo da China, estão espalhando pelas redes sociais, disseminando bastante que as máscaras estão contaminadas. E isso é totalmente fake news. Isso, exatamente. Então, assim, é muito improvável que qualquer objeto que seja transportado, independente de ser máscara ou outro objeto, a gente tem que pensar que tem outras atividades que estão acontecendo, né? Então, correios, outros serviços essenciais, como correio e outras encomendas. Então, assim, em relação a esses objetos estarem contaminados e chegar na gente, vai ser muito difícil mesmo. Praticamente o risco é zero, visto que essas atividades essenciais, elas também têm todo o controle de qualidade. Essas pessoas estão trabalhando conforme a etiqueta de higiene, né, que é o que a gente está falando esses dias. E então esses objetos a gente pode utilizar, tá certo? Em relação a essas máscaras, eu acho que está mais vinculado às questões que estão acontecendo mesmo. Como tem muito mito, muita fake news envolvendo esse vírus, eu percebo que as pessoas acabam pegando qualquer informação e colocando, né, na sua vida realmente. É, Então, esse isso vírus, mesmo. muita gente não acredita, né? Então, tem gente que ainda acha que esse vírus ele é de laboratório. Infelizmente, gente, não tem como ser. Se fosse de laboratório, a gente já teria, a gente tem tecnologia suficiente para saber se aquele vírus é ou não de laboratório, tá certo? Então, a gente tem, no mínimo, sequenciamento genético. E quando a gente faz sequenciamento genético, a gente consegue identificar se aquele vírus e qual parte daquele vírus é ou não é dele, tá certo? Então, assim, não é um vírus de laboratório. Outras pessoas estão taxando também como um vírus político, então também não é
um vírus piolítico. Isso realmente acontece naturalmente na natureza, certo? Então, o coronavírus é um vírus que ele está muito no ambiente, tá certo? Então, lembrando, Corona, a família Corona, ela é uma família que tem diversos vírus, tá certo? Vírus que podem infectar humanos e vírus que podem infectar animais. Tá certo? Então, o que acontece? Esses vírus estão naturalmente na natureza. E eles têm o seu processo, sim, de evolução, de ir mudando. E como esse vírus ele foi detectado inicialmente no mercado de Wuhan, na China, então, assim, a gente tem que lembrar que nesse mercado há um contato muito próximo de animais e de humanos, tá certo? Então, assim, são animais que estão um em cima do outro, então esses animais, eles defecam, eles urinam, então, há uma transmissão muito grande desses micro-organismos, independente de ser só vírus, né? Então, tem bactérias, tem outros micro-organismos também. Só que, nesse momento, a gente está combatendo esse vírus, esse coronavírus. Então, essa característica que acaba tendo, né, desses animais, tendo contato com outros animais e com humanos, então acaba facilitando para que aquele vírus, em algum momento, de tanto ter contato com a gente, acabe mutando tanto e a partir daí acaba tendo afinidade pelas nossas células. Tá certo? E a partir do momento que ele muta e tem afinidade pelas células humanas, aí sim ele tem a capacidade de fazer uma infecção. Então é isso que está acontecendo com o coronavírus, tá certo? É um vírus que mutou o suficiente para conseguir infectar a gente, tá certo? Então, nada dessa história de vírus de laboratório, né? Então, isso acaba sendo um processo natural. Tem outros vírus também que durante a nossa história isso já aconteceu, tá certo? O H1N1, por exemplo. Então, outra coisa que acontece é que tem vírus que são monitorados, tá? Então, é normal que os vírus sejam monitorados. Então, por exemplo, o H1N1, há monitoramento para ele, tá certo? Então, muitas vezes, diversas criações de galinhas e de aves por aí, mundo afora, quando é detectado aquele H1N1, que realmente pode causar algum tipo de infecção de pandemia, aquela criação ela é completamente extinta, tá certo? Tem que ser, aqueles animais têm que ser sacrificados, entende? Então, assim, como as pessoas, né, assim, de outras áreas, que não é tanto vinculada à área da saúde, como a população geral não tem conhecimento dessa base, né, de informação, tanto de biologia molecular quanto de imunologia, acaba não entendendo o poder que realmente esses micro-organismos e esses vírus têm, tá certo? De infectar uma população e causar uma pandemia a esse nível que a gente está vivendo. Exatamente. Como a senhora citou, né, que ele obrigatoriamente ele precisa estar dentro do corpo, né, para estar sobrevivendo. Quando esse vírus ele é disseminado por gotículas aerosóis, ele tem mais ou menos uma base de quanto tempo ele sobrevive fora do extracorporeamente? Pronto. Tá, deixa eu só complementar aqui. Então, a principal via de transmissão desse vírus é a gotícula da saliva. Tá? Aerosóis seria outra coisa. Tá? Aerosóis seriam gotículas tão pequenas, que elas ficam suspensas no ar. Tá certo? Então, assim, a gente ainda não tem estudo suficiente para saber se nesses aerossóis esse vírus ele pode ficar. Tá certo? Mas na Certo. gotícula da saliva, ele fica. Tá bom? Então, como tem pessoas aqui da área da saúde, então eu vou falar os termos corretos, né? Então, por exemplo, o que é o distanciamento, como eu falei no início, do que é o isolamento, né? Porque a gente às vezes fala isolamento, mas isolamento é quando a pessoa está realmente isolada, né? Com sintomas. E distanciamento é o que a gente está fazendo. Em relação a essas gotículas também, certo? Então, em relação a essa transmissão inicialmente, ela é dada por essas gotículas, tá certo? Da saliva, que pode ser através do espirro, através da tosse, através da fala. Se a gente estivesse falando aqui pessoalmente e não respeitando aquela distância mínima de 1 metro, então a gente poderia correr o risco de ser infectado, certo? Então, essa transmissão ela pode ocorrer dessa forma, tá certo? Então, aquela outra pessoa pode inalar essas gotículas que contém o vírus dentro, tá certo? Então, pode inalar essa gotícula a partir do espirro, da tosse e da própria fala, tá? Essa é a principal forma. A segunda forma que acontece também é quando esse infectado, ele tosse, espirra no ambiente e essa gotícula ela vai pousar sobre os objetos, tá certo? Então, essa gotícula vai estar contendo diversos vírus lá, vários vírus, e esses vírus eles vão ficar lá em cima desse objeto, tá certo? E a partir do momento que esse objeto tem essas gotículas, a gente chama de fômite. Fômite é o nome que a gente dá, tá certo? O nome realmente para o termo da biologia. Então, esse fômite é um objeto que está potencialmente
infectado por esse vírus. Aquele indivíduo que tocar naquele fômito e levar a mão ao olho, à boca, ao nariz, essa região da mucosa pode sim se infectar. Esse vírus ele pode estar nesses, como é que diz, nesses objetos por algumas horas ou até dias. Vai depender um pouco de que objeto é e de que tipo de gotícula foi, tá certo? Então, por exemplo, se for poucas gotículas, tá certo? Com pouca carga viral, lá, poucos vírus, então é provável que ele dure apenas algumas horas, tá certo? A depender se está levando irradiação, muito sol, essas coisas, tá certo? É, mas se for, por exemplo, e de algum tipo de secreção, tá certo? Se tem um pouco mais de saliva, algum tipo de secreção, esse ambiente vai estar um pouco mais propício para que aquele vírus ele sobreviva mais tempo, tá certo? Então, ele pode ficar alguns dias também. Pode demorar de algumas horas até alguns dias, mas a gente ainda não tem, né, dados científicos dizendo, não, esse vírus ele fica até 7 dias, até 15 dias. Eu acredito que por volta de no máximo 2 dias, no máximo 3 dias, se for realmente um ambiente muito propício, se não houver nenhum tipo de desinfecção daquele objeto, tá? Estão Entendi. perguntando aí qual o tempo de incubação. Eu vou aproveitar e vou responder que tem a ver também. Pode ficar à Então, vontade. vou aproveitar e vou responder, tem a ver com o assunto. O que é que acontece? Quando esse indivíduo ele inala essas gotículas, tá certo? Então, esse vírus ele vai passar por todo aquele processo replicativo até desencadear a doença, tá certo? Então, esse período que a gente fala, período de incubação, seria o período no qual o vírus entra no nosso corpo e até o momento que ele pode desencadear a doença. Então, no geral, é de 1 a 14 dias, tá? Que isso pode acontecer. Mas, em média, esse indivíduo, ele começa a desenvolver os sintomas a partir do 5º dia e 7º dia. Então, é uma média que a gente faz, tá certo? Então, esse vírus vai entrar naquele indivíduo e para aquele indivíduo apresentar a doença, vai ser a partir de 5 dias, 7 dias, podendo ser até 14 dias, tá certo? Então, respondendo a essa pergunta sobre o tempo de incubação. Ótimo. Por isso que a importância quem teve contato com alguém que foi suspeito é suspeito de coronavírus ou que foi confirmado, a importância de permanecer em isolamento nesses 14 dias. É esse o motivo, basicamente, né? Isso, exatamente. No mínimo, eu tive amigos, inclusive uma grande amiga minha, que ela fez uma viagem internacional, ela ficou presa em um país, e quando ela chegou na cidade dela, ela precisou ficar realmente de isolamento social mesmo. Então, ela passou 14 dias para poder entrar em contato com a família dela. Ela ficou, né, em outra casa, sozinha, e realmente de isolamento social. Exatamente. E lembrando também que mesmo não apresentando sintomas, mas deve permanecer 14 dias em isolamento, certo? Certo, certo. Isso daí é recomendação do Ministério da Saúde. Aqueles indivíduos que passaram por alguma área de risco ou fizeram algum tipo de viagem, eles necessitam sim ficar em isolamento social. E nesse momento não é distanciamento, tá? Deixando os termos mais claros, isolamento é aquele indivíduo que realmente fica isolado, fica sozinho, seja numa casa, seja realmente naquele quarto, sem contato com outras pessoas. Certo? E tendo as medidas preventivas básicas. E caso tenha contato, porque na nossa realidade é muito difícil a gente realmente conseguir ter esse isolamento, ter tanto distanciamento quanto isolamento, mas tentar ficar realmente distante, né, de outras pessoas, sem entrar em contato com outras pessoas, então ter todas as medidas de higiene adequadas antes e depois do contato. Isso mesmo. Foi importante falar sobre essa questão do isolamento nos 14 dias, porque eu conheço pessoas que tiveram um certo contato, tiveram contato com um paciente que foi diagnosticado com coronavírus, mas aí não apresentou sintomas, mas não estava respeitando o isolamento. Então essas pessoas elas tiveram que assinar termos, porque se desrespeitasse o isolamento ia ser detido. Então é um problema. E é Muito, importante o muito. pessoal se conscientizar dessa questão, ter que respeitar o isolamento, mesmo sem nenhum sintomas, mas teve contato com Isso, algum paciente ou teve contato com alguém suspeito, tem que respeitar o isso, isolamento, porque a gente tem que pensar no próximo. Mesmo se eu estou sem nenhum isso. sintoma, mas posso transmitir para outra pessoa. Então, isso é importante.
Isso. Pronto, deixa eu só falar aqui. Teve uma aluna minha, Ingrid, que está aqui, que ela perguntou o que explicaria com os infectados não apresentarem os sintomas, tá certo? Eu vou É, tentar responder a pergunta dela aqui. Vou puxar um pouquinho de imunologia, de patologia, tá certo? Do vírus, então eu vou tentar dar uma apanhada assim um pouco mais específica, tá? Para essa galera que está aí de plantão. Então, perfeito, perfeito. o que é que acontece? Quando a gente inala esse vírus, lembrando, né? O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele só vai conseguir realmente fazer a sua replicação quando ele entra realmente dentro das células. Então, lembrando um pouco da imunologia, né? Nós temos duas respostas imunes, que seria aquela inata e aquela adaptativa, tá certo? A resposta imune inata é a que a gente já tem. E é igual para qualquer tipo de infecção. Ela combate de forma igual. Então, a gente pode exemplificar, por exemplo, como a pele é uma barreira, tá certo? As proteínas que a gente tem no nosso olho, os cílios que a gente tem no nosso nariz e nas nossas vias aéreas. Então, tudo isso faz parte da resposta imunolata, que é a primeira barreira para esse vírus, tá certo? Então, vamos lá. Pensando que esse vírus a gente inala, tá certo? Esse vírus. Então, o que que acontece? Inicialmente, a gente vai ter essa barreira que vai tentar fazer com que esse vírus ele não leve a gente à sintomatologia, tá certo? Então, toda essa barreira que a gente tem. Então, lembra, a gente tem aquelas proteínas, tá certo? As proteases, enzimases que vão combater. Lembrando também de outra coisa. Qual foi a carga viral que esse indivíduo entrou em contato? Então, será que foi uma gotícula, duas gotículas? Ou foi realmente uma carga viral um pouco mais alta? Foi convivendo com alguém num ambiente de trabalho, por exemplo, tá certo? A gente tem que ficar Aham. ligado também com parte da quantidade do vírus, né? Que a gente chama de carga viral, tá? Então, quando esse vírus ele consegue superar essas barreiras imunológicas do indivíduo, ele vai conseguir se replicar tanto na mucosa que fica no nariz, tá certo? No fundo do nariz, quanto na mucosa também da garganta. Tá certo? Então é por isso que a gente começa a sentir um leve desconforto na garganta, um pouquinho de dor. É justamente porque esse vírus ele está começando a replicar. Tá certo? Então, posteriormente, quando esse corpo ele tá lá naquele processo de combate, tá certo? Em relação a esse vírus. Então, ele está produzindo diversas substâncias, diversas proteínas, quimiocinas, tá certo? Citocinas e também alguns interferões, já foi documentado por algumas pesquisas que também faz parte desse processo inicial de combate à resposta, tá? Então, a gente tá esse vírus ele está replicando. A partir do momento que o nosso corpo ele não consegue segurar essa infecção ela vai progredindo, tá certo? Ela vai avançando e vai piorando. Então, esse vírus ele pode sim acabar percorrendo essas vias aéreas, então ele vai acabar saindo, ele vai percorrer essa mucosa, tá certo? Então ele vai percorrer o tubo brônquico, que seria essas vias aéreas, tá certo? Então, a partir do momento, e vai caminhando até o pulmão. Tá certo? Então, a partir do momento que ele sai daqui do nariz, tá certo? Da mucosa do nariz, e vai atingindo essas vias aéreas, então o corpo vai percebendo também que aquela infecção está aumentando. Então, o próximo passo do corpo é o quê? É febre, tá certo? A febre é uma reação imunológica também, que esse corpo aumenta a temperatura, tentando fazer com que aquele inimigo que está lá, que aquele vírus, ele saia, tá certo? E o nome que a gente dá seria desnaturação, aquele vírus o corpo tenta, a partir do aumento da temperatura corporal, tenta desnaturar as proteínas daquele vírus para que ele perca a função. Tá? Se mesmo com a febre, a infecção não é segurada e ela continua progredindo, tá certo? Então, esse indivíduo, ele vai piorando, tá certo? Então, quando a gente começa a sentir essa febre, a gente sente a febre, a gente fica com aquele desconforto, e é a partir desse momento que a gente consegue sentir aqueles sinais e sintomas mais típicos, certo? Então, o que é que acontece? Esse vírus, por enquanto, ainda está replicando aqui nessas vias aéreas da garganta, e ele vai continuar descendo, tá certo? A partir do momento que esse vírus ele consegue atingir os alvéolos pulmonares, que aí já seria a forma grave, tá certo? Quando esse vírus ele fica ainda aqui nessas vias aéreas e replicando apenas na mucosa, beleza, é aquela sensação de tosse que a gente tem e de febre. E a tosse ela é devido à resposta imunológica. Então, imagina, aquelas artérias elas estão recebendo mais circulação de sangue, estão recebendo os linfócitos, células natural killer, tudo para combater aquela infecção.
A partir do momento que o vírus também consegue superar toda essa resposta, aí sim ele vai progredindo de uma forma mais acelerada. Então, quando esse vírus ele chega realmente aos alvéolos pulmonares, quando essa infecção ela vai progredindo e vai chegando realmente, literalmente no pulmão e no alvéolo pulmonar, é quando aquele indivíduo ele acaba ficando com insuficiência respiratória. E isso acontece porque o nosso corpo está combatendo tanto aquela infecção, produzindo tanta substância, que aquele capilar, que é extremamente fininho, aquele alvéolo pulmonar, que é extremamente pequenininho, ele fica congestionado, ele fica tão congestionado que ele não consegue fazer a troca gasosa naturalmente, tá certo? Ele não consegue pegar o oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, é por isso que esses indivíduos, eles acabam ficando com insuficiência respiratória, tá certo? Então, é dessa forma que a infecção progride. É por isso que alguns indivíduos ficam assintomáticos e outros não. Vai depender um pouco de como esse organismo ele responde a essa infecção, frente a essa infecção, tá certo? É por isso que a gente tem alguns grupos de risco, que o correto seria falar grupos de risco acentuado. Tá certo? Essa é a nova terminologia, porque quando a gente fala grupo de risco, acha não, só aquele grupo de risco pode se infectar e pode levar a óbito. Não, aquele grupo tem um risco acentuado de ir a óbito, tá? Mas todo mundo está passível, sim, dessa infecção e de ter problemas respiratórios. Só que, lógico, alguns grupos mais, então, pessoas que têm asmas, fumantes, idosos acima de 60 anos, né? Pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm diabetes, problema cardíaco. Então, esses são os grupos de risco acentuado, mas todos os outros estão também sobre risco, sim, sem dúvidas nenhuma. Exatamente. E para quem está entrando, pessoal, para quem está entrando, estamos tendo uma aula incrível aqui com a doutora Viviane Mar sobre o coronavírus, sobre uma conversa, um debate sobre essa pandemia. E dando continuidade, doutora, a nossas perguntas, pessoas que vivem com HIV correm o risco maior de serem infectados pelo vírus, pelo Covid-19? Certo, essa é uma pergunta interessante. O que é que acontece? Essas pessoas que vivem com HIV/AIDS, que estão em um momento mais dessa infecção mais progredida, né, digamos assim, que já estão apresentando sintomatologia para AIDS, as pessoas que têm a carga viral do HIV elevada, as células, os linfócitos TCD4 baixo, ou que não estão sob terapia antirretroviral, elas têm um sistema imunológico debilitado. Então, o sistema imunológico ele está um pouco abaixo do que é esperado, do que é o normal. Então, essas pessoas, elas têm sim um risco um pouco maior, tá certo? Mas aqueles indivíduos que eles estão com sua clínica, ok, tanto a sua clínica quanto a sua imunologia, ok, então esses indivíduos eles são comparados com uma população geral. Então, o risco seria igual. Agora, é importante que esse indivíduo esteja realmente sobre terapia antirretroviral, esteja tomando sua medicação, esteja com todas as vacinas em dias também, e que esse indivíduo ele saiba que tanto o TCD4 como a carga viral do HIV, eles estão em níveis controlados, tá certo? Então, esses indivíduos estão ok. Entendi. Em relação, pulando para a próxima pergunta, em relação ao vírus que causa Covid-19, uma pessoa pode pegar o vírus com fezes de um paciente infectado ou fezes de um paciente infectado? Pronto, o que é que acontece? Isso é outro debate que está tendo agora. Já foi encontrado realmente o vírus nas fezes, mas é necessário outras pesquisas para a gente saber se esse vírus realmente é uma partícula infecciosa. A gente não sabe se ele é infeccioso ou não. Esse vírus, ele está lá nas fezes, porque o que é que acontece? Tem indivíduos, né, que estão apresentando outra sintomatologia, como, por exemplo, cólicas abdominais, diarreia. E isso pode acontecer, sim, com o coronavírus, porque ele tem a capacidade de conseguir disseminar da mucosa do nariz até o reto. Então, esse vírus, ele pode, inclusive, se replicar nesse intestino. Então, quando ele se replica no intestino, consequentemente, esse vírus é liberado nas fezes. Só que a gente ainda não tem, né, pesquisas suficientes até agora, isso está sempre sendo atualizado, então é importante a gente estar também atenado às atualizações. Então, esse vírus, até agora, ele está encontrado nas fezes, mas a gente não sabe
se ele tem esse poder. O que a gente tem que ter o foco agora é como é a principal forma de transmissão. Essa não seria a principal forma de transmissão desse vírus, tá certo? É, os vírus que a gente precisa, ou vírus ou outro tipo de micro-organismo que a gente precisa ter mais cuidado, né, com contaminações assim nas fezes, são aqueles vírus, digamos assim, que entéricos, que são aqueles vírus que podem causar infecção a partir do momento que a gente toca, né, nessas fezes, essas fezes entram em contato com outros objetos, a gente leva à boca, que seria o tipo de contaminação fecal-oral que a gente chama. Mas isso não é o caso do coronavírus. Por outro lado, isso reforça mais ainda a necessidade da gente sempre lavar as mãos, porque Tem que lavar as mãos. tem que lavar as mãos, tá certo? Após ir ao banheiro, antes de se alimentar, é necessário lavar as mãos, tá? Tendo foco. Esse vírus, ele pode estar nas fezes, tá? Mas o principal modo de transmissão do coronavírus não é esse, e sim as gotículas, tá certo? O contato de pessoa a pessoa, aquelas gotículas infectadas. Isso mesmo. Doutora Viviane Moraes, mais uma vez a gente Sim, agradece e está sendo uma certo. live incrível. Muitas dúvidas estão sendo Bom, tiradas, dando agradeço, continuidade, né? Felipe. Já que a gente falou, a senhora falou em lavar as mãos, a necessidade sempre de estar lavando as mãos. Agora, é importante, quando você lava as mãos, utilizar o álcool ou não há necessidade? Ou qual é a melhor prevenção? O álcool a 70% ou lavar as mãos com água e sabão? Olha, o simples é mais, né? Então, assim, eu considero que o mais eficiente, sim, é a lavagem adequada das mãos com água e sabão. Inclusive, nas minhas aulas eu tenho até uma prática sobre isso, que é antisepsia das mãos como prevenção de doenças infecciosas. Então, a lavagem básica das mãos com água e sabão é essencial, mas também, gente, não é qualquer tipo de lavagem, tem que ser aquela Isso. lavagem realmente, né? 20 segundos, friccionando os dedos, né? Tudo direitinho. E o que é que acontece? É importante esse tempo porque esse vírus é um vírus que possui envelope, tá? Ele tanto é um vírus envelopado quanto um vírus de RNA. Então, esse vírus envelopado, ele possui a característica, né? Ele possui uma membrana que, digamos assim, de uma forma mais quanto proteínas. E o que acontece? Minha Quando a gente travada. lava com água e sabão as nossas mãos, Pronto. aquele detergente, ele possui a capacidade de se ligar a justamente a parte gordurosa, tá certo? A parte desse vírus. Tá? E a partir do momento que ele possui essa capacidade de fazer essa ligação, ele consegue quebrar aquela membrana externa, aquele envelope do vírus. A partir do momento que ele consegue quebrar, aquele vírus é inativado. E a água, ela possui o papel de retirar, tá certo? De fazer uma limpeza mecânica, de retirar todo aquele material que está lá na nossa mão. Então, isso acontece quando a gente faz uma lavagem adequada das mãos e quando a gente faz por no mínimo 20 segundos, tá certo? Então, isso é necessário sim. O álcool 70 a gente pode utilizar, mas para outros ambientes, principalmente quando a gente não tem contato com água e sabão, se a gente está na rua, por exemplo, tá? Mas o ideal é que seja o álcool 70. Por que 70? Porque ele está na concentração ideal para que aquela água que está lá, ela consiga penetrar dentro daquele vírus e fazer e desorganizar aquele material também. E por que 70? 70 porque quando aquele álcool está nessa concentração, ele vai ter o tempo suficiente para que essa água faça essa ação. Tá? Se a gente tem um álcool 80%, 90%, ele vai evaporar muito rápido. E a partir do momento que ele evapora muito rápido, essa água não vai conseguir agir nesse vírus. E se ele tem uma concentração muito baixa, de 40%, não adianta, porque ele não vai ter tanto efeito, tá certo? Exatamente. Vamos dando continuidade. Tem uma perguntinha aqui de Cleison Magalhães. A temperatura, ela pode interferir no tempo do vírus no ambiente? Ah, tá. Ele quer dizer, tipo, temperatura das regiões, né? Isso. Olha, pronto, a temperatura não. O que é que aconteceria? A gente tem que pensar
Por exemplo, se a gente está numa época de inverno, a gente fica mais aglomerado, tá certo? Então a gente acaba andando em ônibus mais fechados, está em ambientes mais fechados, isso acaba acelerando e progredindo aquela disseminação e contaminação. Enquanto em ambientes que têm uma temperatura mais elevada, por exemplo, a gente tem uma circulação melhor das pessoas e desse ambiente, né? Desse ar e dessas gotículas. Por enquanto, ainda não é registrado mesmo, não é comprovado que a temperatura influencia. Lógico, se for uma temperatura extremamente muito alta, como o de autoclave que a gente usa para esterilizar material, sim, essa temperatura que chega a atingir mais de 120 graus, ela é eficaz, sim, no combate a desnaturação desse vírus. Mas apenas a temperatura ambiente, de um ambiente está em 20 graus e outro está em 30, isso não é um fator que influenciaria esse vírus ele ficar inativado, não. É mais por característica mesmo de como aquela população ela está naquele ambiente, né? Está se locomovendo, como é que ela está ficando nesse ambiente, tá certo? Entendi. Deu para entender direitinho. Doutora, está sendo incrível. Mais uma vez está sendo incrível a live. Muitas dúvidas estão sendo tiradas. Está sendo uma aula incrível. E a gente dando continuidade às nossas perguntas, o coronavírus, ele fica nos pulmões ou ele pode infectar outras partes do corpo? Pronto, ele pode sim infectar. Então, a princípio, a gente já sabe que esse vírus ele pode sim sair, né, tanto dessa mucosa do nariz e chegar até a mucosa do intestino, passando por todo o tubo, chegando até o reto, quanto já foi registrado também que esse vírus ele pode atingir tanto o fígado quanto o rim. E quando esse indivíduo ele vai a óbito a partir de choque séptico, por exemplo, esse vírus ele acaba se disseminando no corpo todo, né, e atingindo todos os tecidos. Mas ele possui sim essa capacidade, mas aí seria para os casos bem graves, né, aqueles casos mais complicados. Mais complicados. Em relação aos pacientes que apresentam os sintomas, dor de garganta, enfim, vários sintomas, eles podem não apresentar a febre ou a febre poderia ser um sintoma obrigatório? Não, pode não apresentar, tá certo? Tem muitos indivíduos que eles ficam totalmente assintomáticos. Quando a gente fala assintomático, é assintomático mesmo, assim, eles Sem nenhum, né? podem, tem nenhum, ele pode ter contato com esse vírus e pode não desenvolver nada, realmente, ou o contato com aquele vírus foi muito, aquela carga viral foi muito pouco, o nosso corpo foi muito eficiente, as nossas barreiras foi muito eficiente para que aqueles vírus não causassem infecção, ou pode ser uma sintomatologia muito leve. Então, por exemplo, pode ser uma sintomatologia de uma tosse muito simples, um dia tossindo, uma febre muito baixa, tá certo? Então, eu tive amigos que, inclusive, apresentaram febre muito baixa, ele conviveu com outra pessoa que estava com Covid, e apenas um dia ele ficou tossindo e com uma moleza no corpo, e como se ele tivesse com o corpo quente. Então, assim, não caracterizaria muito como febre, mas pelo ambiente que ele estava, como ele estava de isolamento social com outra pessoa que estava com Covid, provavelmente ele foi, mas foi daqueles indivíduos que entraram como assintomáticos, tá certo? Que seria mais ou menos 80% da nossa população. 80%. Dando continuidade, como os profissionais de saúde eles podem diagnosticar o Covid-19? Que é uma Pronto, essa pergunta que daqui. o pessoal faz bastante, principalmente quem tá estudando, ainda está na Isso. faculdade. Isso, exatamente. É uma pergunta que acaba sendo mais voltada para esse público que está aí diretamente ligado à área da saúde, né? Então, o diagnóstico ele pode ser feito basicamente de duas formas, que seria o diagnóstico clínico quanto o diagnóstico laboratorial, tá certo? O diagnóstico clínico é quando aquele indivíduo ele apresenta os sinais e sintomas característicos daquelas doenças. Então, como a gente está vivendo numa pandemia, é muito prático, né, a gente conseguir classificar se aquele indivíduo está com Covid ou não, principalmente os casos graves, que é o que interessa mais a gente nesse momento, né? Então, se aquele indivíduo está apresentando realmente uma febre alta, muita tosse, insuficiência respiratória, então esse indivíduo, sim, como é que diz? Ele é um indivíduo que está como grave, tá certo? E o que é que acontece? Você pode repetir, por favor? Você Em repete a relação pergunta? ao diagnóstico O dos diagnóstico. Pronto, profissionais, então esse a gente isso. está no diagnóstico clínico, a gente fecha o clínico, tá? Só que o que é que acontece? É importante a gente ter
um nível realmente de diagnóstico laboratorial, para a gente ter noção de quanto essa epidemia está controlada ou não está. Isso está sendo um grande desafio no momento, tá certo? Porque o que acontece? Com o diagnóstico, a gente vai saber indicar se aquele vírus está realmente, se aquele indivíduo está realmente com vírus ou não, se ele já foi curado ou não. Isso é importante para os profissionais da saúde. Então, isso daí a gente conseguiria com um diagnóstico laboratorial, que ele pode ser dividido tanto em diagnóstico molecular quanto em diagnóstico imunológico, tá? O diagnóstico molecular, a gente tem a principal ferramenta que é RT-PCR, tá certo? Reação em cadeia da polimerase, transcriptase reversa, porque é um vírus de RNA. Então, imagina, a gente tem que pegar Uhum. aquele RNA, transformar em DNA e, a partir do DNA, fazer aquela quantificação viral e aquela identificação, tá certo? E a segunda opção seria os testes rápidos, que tem como base a imunologia daquele indivíduo, né? Como é que aquele indivíduo está respondendo imunologicamente frente àquele vírus, tá certo? Então, esses diagnósticos a gente tem, principalmente os testes rápidos, é o que está sendo usado como diagnóstico. Imunológico, a gente tem vários outros, né? Tem ELISA, tem teste de neutralização, mas para realmente o que a gente está precisando agora é de de testes rápidos, realmente, tá certo? Se acontece nível de pesquisa e outros níveis também. E esses testes rápidos, ele tem como base a produção de verificar a produção de imunoglobulina M daquele indivíduo e imunoglobulina G, tá certo? Que são os famosos anticorpos, saber se aquele indivíduo atingiu os anticorpos ou não, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho para o início da infecção. Então, vamos imaginar o seguinte, aquele paciente, ele entrou em contato, aquele indivíduo entrou em contato com as gotículas e ele está apresentando esse sintoma. A gente não sabe em que dia da infecção ele está, por isso que é importante também a gente ter noção qual foi o dia que começou a ter febre, a ter tosse, né? É importante esses dias porque ele vai ser essencial para o nosso diagnóstico, tá? Pensando que o vírus entra no dia 1 naquele indivíduo, então esse vírus ele vai estar se replicando no dia 1, vamos supor, tem pouca carga viral, tem apenas 100 vírus naquele indivíduo. Mas no dia 2, aquilo já aumentou, já pode ter 3 milhões, 4 milhões. E essa carga viral, ela vai aumentando conforme os dias. Então, quando a gente fala em diagnóstico molecular, a gente fala em detecção desse DNA, desse material genético desse vírus, que seria o RNA. Então, a gente vai conseguir fazer um bom diagnóstico quando a gente estiver no terceiro dia até mais ou menos sétimo dia, nono dia, que é quando esse vírus ele está se replicando, e que a gente tem material suficiente para conseguir detectar. Mas também lembrando, para isso é importante uma boa coleta. Se não tiver uma boa coleta, a gente não vai encontrar nada, tá certo? Então, isso daí é importante relembrar. Então, o diagnóstico molecular ele fica bom para a gente aplicar mais ou menos nesse dia, como se fosse do primeiro até o 10º dia, digamos assim. Lembrando que nesse período também a gente ainda não vai conseguir identificar através da produção de anticorpos daquele paciente, porque esse paciente está começando a combater a infecção nesse momento, tá bom? Então, os indivíduos eles estão começando a produzir aquela imunoglobulina M, que seria aquele primeiro anticorpo que o corpo produz para combater aquele vírus, tá certo? E essa imunoglobulina a gente começa a apresentar lá para o 15º, tá certo? 13º dia, 15º dia, tá certo? De infecção. Então, quando a gente faz um diagnóstico rápido, que a gente identifica, por exemplo, essa IgM, quer dizer que aquele indivíduo está com a infecção presente e que aquele organismo está tentando combater a infecção. Muitas vezes não consegue mais achar o vírus, tá? Mas aquele corpo está combatendo a infecção, a gente consegue dar o diagnóstico desse jeito. A IgG é a imunoglobulina G, que ela começa a aparecer no corpo depois, né? Um bom tempo depois. É aquele anticorpo que a gente diz que é de memória, tá certo? E ela é um marcador imunológico para dizer que aquele indivíduo ele passou pela infecção e foi curado. Então, quando aquele indivíduo ele foi curado, ele apresenta imunoglobulina G, é porque o corpo conseguiu resolver aquela infecção. Tá certo? Muitas vezes acontece isso com os assintomáticos, tá bem? Então, os assintomáticos, eles conseguem ter um processo imunológico de produção de IgM suficiente, IgG suficiente e toda uma série, né, de uma cascata, de uma cascata de proteínas, né? Então, a MBL, por exemplo, interferões, quimiocinas, citocinas, que conseguem controlar
essa reação. Então, a gente teria tanto esse, para fechar, né, só um resumo, a gente teria esse diagnóstico clínico, que é baseado nos sinais e sintomas, e temos o diagnóstico laboratorial, né, que o primeiro seria o molecular, através da RT-PCR, reação em cadeia da polimerase, transcriptase reversa, que detecta o RNA desse vírus, então a gente consegue detectar diretamente, é por isso que a gente chama esse teste também de padrão ouro, porque a gente consegue pegar realmente naquele vírus. E a gente tem os outros testes que são de base imunológica, tá certo? A partir da produção de IgM e IgG daquele indivíduo infectado. Entendi. Aí chegou o paciente, foi diagnosticado, deu positivo. Existe algum tipo de medicamento ou vacina que já está sendo utilizado? Olha, para esse paciente, o que é que acontece? A gente não tem, é importante deixar claro que a gente não tem realmente medicação que combata o vírus, tá bom? Então, o que que acontece? O que a gente tem são algumas medidas de suporte, que a gente chama. Então, esses indivíduos, né, que são apenas assintomáticos ou que tá aguardando tá com essa infecção e está observando se ela vai evoluir ou não, eles têm que tomar medidas de suporte. Repouso absoluto, muita hidratação e tomar medicações para controlar a febre, tá certo? A febre ou algum tipo de dor que ele esteja sentindo. Então, um antitérmico ou algum analgésico, tá certo? Geralmente os dois. Então, é recomendado muitas vezes paracetamol e tal. Mas esses indivíduos, eles só têm a medida de suporte, tá? A gente não tem medicação realmente, a gente não tem vacina, a gente está muito no processo de investigação, né? Se essas vacinas elas ainda não estão disponíveis para a gente, esse processo demora um pouco, tá certo? Então, assim, se a gente for muito otimista, daqui um ano, tá certo? Ela realmente viria. Porque o que, é que a gente pensa? Quando a gente pensa em vacina, a gente não pensa só em qualquer tipo de vacina, tem que ser uma vacina realmente efetiva, que deixe essa população imune. Né? Então, no mínimo 70% da população. E qual é o custo-benefício dessa vacina? Né? Vai ser uma vacina extremamente cara? Não? Então, tudo isso está vinculado. Mas esses indivíduos a medida é básica e aqueles indivíduos que progridem também, o que a gente faz é medida de suporte, é o que realmente é recomendado. Só que como tem muitos indivíduos que ficam com risco de morte, então muitas vezes alguns médicos ou o Ministério da Saúde pode recomendar o uso de algum medicamento, né, para tentar salvar a vida daquele paciente, mas até agora não tem nenhuma medicação, tá certo? Que seria um antiviral, tá certo? Seria realmente uma medicação que possa combater a replicação desse vírus. E também não temos nenhuma vacina que seria de base imunológica, né? Seria para tentar combater esse vírus assim que ele entra no nosso organismo. Certo. Para a gente encerrar, tem mais uma pergunta que é para fixar bem. Em relação ao Covid, claro. O que posso fazer para me proteger e evitar transmitir? É, não, isso, assim, a gente fala e é sempre importante a gente reforçar, né? Porque mesmo a Sempre gente falando importante. tanto, mesmo a gente falando tanto, a gente vê absurdos por aí. Quando a gente, Isso. né, principalmente no local que a gente convive no dia a dia mesmo, que a gente precisa, né, sair para um Mesmo. mercado, atividade essencial. Então, o básico mesmo necessário é lavagem das mãos. É extremamente recomendada a lavagem das mãos, sempre, 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 a nível de exaustão, certo? Então, quando tossir ou espirrar, ter a etiqueta de higiene, que é o novo termo do momento. Então, colocar o cotovelo no nariz, tá certo? Não levar as mãos aos olhos, nem o nariz, nem a boca, que são as mucosas onde esse vírus ele consegue penetrar no nosso organismo e consegue se replicar também. Não abraçar as pessoas, não cumprimentar com a mão, tá? Então, todas essas medidas são essenciais. E agora, complementando também, a gente precisa utilizar as máscaras, né? Então, tem diversos locais que já estão como recomendação mesmo para que a gente utilize as máscaras, certo? E só mais uma dica, né, que eu queria aqui para finalizar, já que a gente falou um pouco de sistema imunológico, a gente tentou buscar um pouquinho. Então, vou falar aqui umas dicas do que a gente pode fazer para tentar manter nosso sistema imunológico em dia mesmo, assim, né? Que seriam os 4 pilares
que é necessário para que a gente tenha o nosso sistema imunológico assim bom. Primeiro, a gente precisa quebrar esse mito, né? Não existe sistema imunológico muito, muito alto, nem muito, muito baixo. Não existe nível, né? Existe um sistema imunológico bom, normal. Ou aqueles indivíduos que estão com o sistema imunológico debilitado, um pouco mais abaixo do normal, que seria, por exemplo, indivíduos que têm câncer, indivíduos que têm algum tipo de infecção, como HIV, indivíduos que estão tomando imunossupressores, né? E então esse indivíduo ele vai ter uma resposta imunológica realmente mais baixa. Mas os outros, né, a população geral não. A gente teria uma resposta imunológica normal. E quais seriam esses pilares que a gente pode ter essa resposta? Então, o primeiro pilar seria atividade física de intensidade moderada. Realmente é essencial para que a gente faça, porque nesse momento nosso corpo ele produz substâncias que ajuda o nosso sistema imunológico a se manter saudável. O segundo é reduzir o estresse, porque o estresse é o principal fator que produz substâncias prejudiciais para o nosso corpo, principalmente como o hormônio cortisol, que ele tem um poder muito grande de inflamar nosso corpo. O terceiro seria dormir bem, seria um dos principais, tá? Os quatro, eles têm que funcionar sempre muito bem, tá certo? Eles têm que estar sempre em bom acordo. Mas se fosse ter um principal, seria dormir bem, tá certo? Dormir bem, tem pesquisas que indicam que indivíduos que dormem menos de 5 horas por noite têm tem chance de 4 vezes a mais de ter tipos de infecções. E infecções, a gente pode dizer infecções gripais, respiratórias, entre outras infecções no geral, tá? E o último pilar seria a alimentação balanceada. Então, esse indivíduo ele tem que sim ter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, porque é na alimentação que a gente tira aqueles tijolinhos básicos, né, da nutrição básica para que nosso corpo ele possa funcionar bem. Então, eu queria deixar aqui registrado esses 4 pilares para que a gente possa, né, se cuidar durante essa pandemia. Eu sei que tem muitos desafios, que não é fácil, tá certo? Cada um tem seus desafios. Eu sei que nesse momento, às vezes, para dormir bem não é fácil, né? Para fazer atividade física moderada não é fácil, mas a gente tem que tentar manter esses hábitos, né? Tentar ver com outro olhar para que a gente possa sair dessa pandemia um pouco mais de aprendizado, né? Um pouco mais renovado. Isso mesmo. E lembrando que a atividade física ela pode ser feita até em casa mesmo, né? Sem O ideal é dúvidas. fazer em casa. É uma atividade física moderada, Exatamente. pode ser feita em casa. Em relação ao estresse, eu sei que muita gente está ficando estressado porque não está podendo sair. É, Mas da leiam livros família, e... muito da família. Então, assim, tá longe no dia a dia é uma coisa, mas tá longe de saber que você realmente não pode visitar ou não pode estar em contato, porque pode ser um veículo transmissor, é muito complicado, né? Exatamente. E causa estresse, né? Você não poder sair, manter aquela rotina em casa é complicado, porque Complicado. Tem seus todo dia a desafios. mesma coisa, enfim. Então, esses... Até os mais otimistas têm seus dias e seus momentos de desafios. Então é importante Exatamente. a gente se Exatamente. manter otimista. Inclusive, acho que mais tarde vai ter uma live do professor Bruno Severo, né? Falando um pouco sobre saúde mental, né? O professor Bruno Severo é um grande querido que eu gosto muito e eu recomendo que vocês possam assistir, tá certo? Para saber como se fortalecer nesse momento mesmo, tanto de corpo quanto de mente, que é importante a gente ter esse É equilíbrio nesse. importante. Então, vai ser quem está nos ouvindo, nos vendo, assista a live, né, do professor Bruno Severo, o nome dele, que realmente é importante. A gente tem que ter um... Eita, eu acho que já vai cair, será? Eita, olha, eu acho que a É gente só tem um importante. minutinho aqui para encerrar. Arthur? Eita, eu acho que travou. Foi, travou, Arthur, travou. A senhora estava falando, pode continuar. Sim, gente, só para concluir, Cledoaldo, infelizmente ele não pôde participar, ele teve um imprevisto, então eu acabei assumindo essa live o tempo todo. Nesse momento de coronavírus, infelizmente, muitos imprevistos acontecem, tá certo? E aconteceu um imprevisto, mas está tudo bem com o Cledoaldo e deixamos um grande beijo aqui para ele também, tá certo? Arthur, agradeço muito a sua atenção, o convite aqui tá já nos momentos finais, eu acho que a qualquer momento já vai cair aqui a live. E agradeço demais o convite de vocês.
Arthur? Tá, voltou. Deu uma Voltou. travada para mim novamente, mas realmente conseguiu. Houve um emprego. Mas muito obrigado mesmo. Ela agradece e estamos à disposição. Quando a senhora necessitar, estamos aí para o que der e vier, tá bom? Obrigado Se a- demais. Foi uma live incrível. Muitas dúvidas foram tiradas. Eu acredito que o pessoal vai ter uma visão, né, diferente sobre o coronavírus. E eu acredito também que Isso. após essa pandemia, muita gente. Oi, gente. Vamos voltar aqui rapidinho só para a gente encerrar. O Insta, ele finaliza, encerra quando chega a 1 hora. Então vamos aqui só para a gente encerrar o papo. Voltou. Oi, Arthur. Vamos só encerrar o papo, porque o Insta, se despedir também do pessoal, porque o Insta ele finaliza, ele encerra automaticamente quando chega em 1 hora. Então, aquele apareceu um tempinho que estava uns 30 segundos, tudo, mas ele Eu não realmente. sabia que ele encerrava. Eu sabia que ele parava de gravar, assim, não ficava salvo o vídeo. Mas eu não sabia que ele encerrava a live. Não, ele encerra mesmo assim, ele obriga a gente a finalizar o papo, assim. Porque se deixar, a gente passa o dia todo aqui, a manhã Passa o toda. dia todo. Porque papo tem, sobre coronavírus, assim, a gente passa É bem horas debatido, de. traz muita informação, ele é bem debatido e sempre tem coisa nova, porque é uma coisa nova, de certa forma. É, Então sempre é. vai ter mais informações. E além de ser novo, tem muita informação por aí, né? Muita desinformação, muita fake news. Isso. Então, a gente está sendo bombardeado por muita coisa. Então, é importante que a gente tenha, que a gente relembre sempre que a gente, com toda essa educação que a gente está tentando dar à população, a gente vê, sabe, tudo o que acontece. Então, realmente é importante que a gente sempre esteja relembrando das medidas Isso. protetivas básicas, né, da etiqueta de higiene, então é importante mesmo. É importante a gente sempre falar, e tem coisa que a gente fala mesmo, e tem que repetir, é o básico, a gente tem que sempre voltar a isso, para que a Isso mesmo. população acabe entendendo um pouco mais. Isso mesmo. Feita eu estava falando. Eu acredito que após essa pandemia vai ter uma reeducação, né? O pessoal vai se lembrar de lavar as mãos, que era para Vai. ser algo essencial na vida de todo mundo, né? Mas muita gente É, esquece, fica comendo coisas sem, as coisas sem lavar as mãos, enfim, todo um é. problema. Na verdade, eu vejo hoje em dia que a gente vai passar por uma grande mudança, tanto política quanto Isso, econômica quanto cultural, né? E isso mesmo. cultural abrange essa parte, né, dos nossos hábitos, da mudança do nosso dia a dia, né, da mudança da nossa rotina, do que é que a gente vai adquirir agora de hábitos de higiene, né, diferente. Então, isso acaba sendo realmente importante a gente debater, né? E também falar que nem todo mundo às vezes tem acesso a isso também, né? Então a gente é um Exatamente. desafio também, porque a gente fala muito, né, nessas medidas básicas de água e sabão para lavar as mãos, mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem acesso a essa medida básica, Exatamente. né? Então isso é importante também que a gente frise e que a gente fale também. Exatamente. Então, doutora Viviane Moraes, muito obrigado mais uma vez. Obrigada A por Laila agradece. Foi uma live incrível. Muitas dúvidas que foram ótimo. tiradas. E muito obrigado. De coração, foi muito incrível essa live. Obrigada, Arthur. Agradeço também ao convite e estou à disposição. Precisando de qualquer coisa, estou por aqui também. Tá certo? Um grande beijo para vocês, para o pessoal que escutou aqui a gente, que tirou dúvida. Vamos deixar salvo, acho que essa live fica salva nos nossos perfis, né? Então, para que as Isso. pessoas elas possam rever quando quiserem, certo? Quer dizer, quando quiser não, porque eu vou ficar nessas 24 horas, né? Então tem que assistir logo. E se alguém Exatamente. também, se alguém tiver dúvida, pode me procurar aí nas mensagens, perguntar que a gente está por aqui. Ó, meus alunos aí, oi, Ávila, entrou Ingrid, entrou Ávila, entrou Aparecida. Olha, eu gostei dos meus alunos aí, viu? Todos presentes, quero saber como está a quarentena de vocês,
Como é que vocês estão aí fazendo? Estão conseguindo fazer as suas medidas de higiene? Como é que está a cabeça e mente de vocês nesse momento? Depois vocês me contem aí. Mas fiquei contente de ver esse pessoal por aqui. Que bom, que bom. Obrigado, pessoal, por estar participando, estar interagindo, fazendo perguntas. Foi muito massa. Tchau, tchau, professora. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau, Tchau. Arthur. Até mais. Tchau, tchau, tchau.